Olá pessoal, meu nome é Débora, sou do SEMAD e venho aqui falar hoje para vocês sobre estimulação precoce. O que é estimulação precoce? O que a gente entende de estimulação precoce? A estimulação é o que a gente faz antes que a criança apresente algum déficit. Então, isso dentro do CMEI, dentro da escola, dentro de uma clínica, é importantíssimo usar. Usava-se esse termo estimulação precoce em 1960, que começou nos Estados Unidos por conta da criança que apresentava algum déficit motor. Então foi olhada a questão motora da criança, porque a partir da parte motora é que a gente observa como que essa criança anda, como que essa criança desenvolve. E isso foi observado. Então veio esse nome de estimulação precoce. Veio o nome também de intervenção precoce, onde é feito com outros profissionais também. Então vamos seguir aqui no slide. Então nós temos uma definição aqui da Secretaria da Educação do MEC, que fala sobre a estimulação precoce, que é um conjunto de dinâmicas de atividade e de recursos humanos, que é o quê? A gente precisa de pessoas que trabalham nessa área em relação à criança. O que é esse pessoal que trabalha? Como a gente trabalha na parte pedagógica, a função do professor, do facilitador para essa criança, é buscar esse déficit da criança. Onde ela tem esse déficit? Como eu conheço essa criança? Qual é o ambiente que ela está? Pode ser essa estimulação precoce pode ser feita dentro de CMEI, dentro de escola, dentro da família, que é super importante o acompanhamento dos pais, né? Então, isso aí, essa parte que nós falamos da estimulação precoce da criança, é observar a criança na tenra idade, na idade bem prematura dela, desde o desenvolvimento, conhecer a criança desde o desenvolvimento dela. Então, isso aí, nos próximos slides, nós vamos ter uma definição maior na questão da idade, na questão do ambiente, na questão do local e como é feita essa estimulação precoce. Então, vamos lá. E qual que é o objetivo? O objetivo é promover o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, linguístico e social. Eu vou promover o quê? A criança no desenvolvimento completo, no total da criança. Em todo o âmbito da criança, eu vou promover esse desenvolvimento. A criança chega para mim e aí eu tenho um laudo, ou eu não tenho um laudo da criança. Mas na minha avaliação pedagógica, na minha avaliação que eu observo a criança, eu vejo que ela tem um déficit motor, ou um déficit sensorial, ou um déficit cognitivo. E como a criança está muito jovem, muito pequena, eu tenho como trabalhar isso, eu tenho como ganhar esse tempo da criança. Então eu vou olhar a criança no todo, primeiro eu tenho que conhecer essa criança e propor terapias e para quê? Para prevenir, detectar, minimizar as coisas e compensar as deficiências ou os seus efeitos. Não é em si a deficiência, eu não quero corrigir essa criança, mas eu quero minimizar o que ela pode futuramente expressar, o que ela pode futuramente ter de consequências. Isso é importante a gente observar nessa criança. E aí a gente entra na questão da idade. Qual que é a estimulação precoce? Em que idade nós fazemos a estimulação precoce? De 0 a 3 anos. Antes falava-se só de 0 a 3 anos. Que é o quê? É o boom do desenvolvimento. A criança, quando ela nasce, ela tem 300 gramas de cérebro. Passou de 0 a 3 anos, quando ela começa com 3 anos, ela tem 900 gramas de cérebro. Olha a dimensão de 300 gramas para 900 gramas. Então, isso é um boom do desenvolvimento. É aí que eu tenho que aproveitar, são as janelas de oportunidade que falam sobre o desenvolvimento. Eu tenho que aproveitar esse período da criança para que ela possa o quê? Desenvolver, que ela possa ter o grande crescimento. Então, de 0 a 3 anos é uma idade criteriosa em desenvolvimento. É onde eu vou olhar essa criança, eu vou perceber o que essa criança precisa. Então, esse olhar dentro do CMEI, esse olhar dentro da escola infantil, esse olhar dentro do centro terapêutico,
ou de um centro que trabalha com criança educacional, ela tem que olhar essa criança de 0 a 3 anos. É o desenvolvimento, é a base que vai fazer com que a criança chegue bem aos 4, 5, 6 anos e o desenvolvimento escolar. Então, na estimulação precoce, antes falava somente de 0 a 3 anos. Mas foi estendido, por quê? De 3 a 6 anos, a criança já começa a ampliar a sua parte motora, ampliar o seu conhecimento, a parte cognitiva começa a desenvolver. Então, a criança, no sistema nervoso central, ela começa a desenvolver, o cérebro dela começa a desenvolver e a perceber todas as coisas, né? Então, foi ampliado de 3 a 6 anos esse conhecimento, porque ela tem uma maturação para ir para a escola. Com 7 anos, a criança já está na escola, com 6 anos, ela já está na escola, já saiu do CMEI. Então, a criança já tem que estar madura para a parte motora, a parte cognitiva, linguística, auditiva, é onde nós vamos trabalhar essa questão da estimulação precoce. Então, muita atenção quem trabalha com criança de 0 a 3 anos, nesse fortalecimento de conhecimento, nesse facilitador de conhecimento. Esteja atento a essa criança, esteja atento aos movimentos, esteja atento às percepções que essa criança tem, ao olhar que essa criança tem a um objeto, a uma brincadeira, e que a brincadeira seja direcionada. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente em relação a isso, as brincadeiras. Que essa brincadeira seja direcionada em relação a essas crianças. Porque essas crianças estão na fase do desenvolvimento total precoce do desenvolvimento. Então, é necessário que se tenha um olhar criterioso nessa janela. Chama janela de oportunidade realmente, que é onde nós vamos ver o que eu preciso trabalhar com essa criança. É visual? É motor? É auditivo? Onde eu preciso trabalhar com essa criança? Para que ela esteja preparada, para que eu possa, como professor, facilitador, cuidador, eu possa fazer o quê? Uma base, que eles tenham apoio para ir para a escola, para que ela desenvolva essas atividades. E é nós que temos que fazer essa questão da criança dentro do nosso estabelecimento educacional. Então, muito atento a essa idade, de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos dessa criança, nesse desenvolvimento. Seguindo aqui, quando eu faço um atendimento na estimulação precoce, o que eu preciso desse atendimento? Eu preciso, primeira coisa, conhecer os marcos do desenvolvimento. O que é os marcos do desenvolvimento? É o que a criança faz. O que ela faz com 1 mês? O que ela faz com 2 meses? O que ela faz com 3 meses? 3 meses ela tem que estar segurando a cabecinha já. A cabecinha dela já tem que estar em pé. Se não tiver, ela não tem uma retificação cervical. A cervical dela está baixa. Se a cervical está baixa, a gente começa a pensar 3, 4, 5 meses. Tem que já estar retificada a questão do pescocinho. O pescocinho já tem que estar fortinho. Se não está, a gente já preocupa com o quê? Com a marcha. Por quê? Porque o desenvolvimento da criança, ele é crânio-caudal, ou seja, da cabeça para os pés. Ela começa a fortalecer a cabeça, mas depois ir fortalecendo o tronco, do tronco, o membro inferior e os pezinhos, porque ela precisa andar até 1 ano e meio. Não é assim? Então, é isso aí que eu tenho que conhecer. Primeira coisa que eu vou estabelecer, conhecer os marcos do desenvolvimento dessa criança. Depois, essa criança que chegou para mim, para estimulação precoce, ela tem alguma patologia? Ela apresenta alguma patologia? Ela tem alguma deficiência, visível ou não visível, que eu preciso estar trabalhando? Então, se eu sei o marco do desenvolvimento, eu não vou pegar muito a Lala, mas eu vou pegar a criança em questão do desenvolvimento. Outra coisa, ambiente. Onde encontra esse ambiente dessa criança? Onde vai ser feita essa estimulação? Onde é a proposta dessa estimulação para a criança? Dentro de casa, junto com a família, ou dentro do CMEI, que lá eu tenho
toda a estrutura dentro de sala, fora do ambiente para essa criança? Ou eu vou fazer somente dentro de um centro terapêutico? Né? Então eu tenho que refletir sobre isso. Onde que eu vou fazer, onde vai ser feita essa estimulação precoce? Onde essa criança vai estar inserida? Né? Que é muito importante também, pessoal, fazer junto com a família. A família tem que aprender como é que faz isso, porque a família está 24 horas com a criança. Né? Nós passamos um tempo com a criança, mas a família está o tempo todo com a criança. E isso é importante, tá? Além de fazer dentro do CMEI, dentro da escola, dentro do centro terapêutico, também é importante instruir a família como é feita essa estimulação precoce, para que dê seguimento. Né? Nós temos também o histórico da criança, que é importantíssimo. Eu vou falar sobre isso, do histórico da criança, incluindo o apegar. O que é o apegar? O apegar é o primeiro exame, vou mostrar aqui para vocês, é o primeiro exame que faz quando a criança nasce. É o primeiro exame neurológico, chama apegar, escala de apegar. Então aí a gente pode ver que uma nota abaixo, a criança é preocupante. Então toda vez que a criança está dentro do CMEI, está dentro da escola, pega o cartão de vacina, olha bem na lateral, na capa, tem um nome, embaixo tem um quadradinho escrito apegar. Esse apegar é que vai mostrar quanto que essa criança tirou no primeiro momento da avaliação neurológica e no segundo momento. É 1 minuto e 5 minutos. Dos 5 minutos, como que ela reagiu? Teve cianose? Ficou roxinha? Faltou a respiração? Demorou a respirar? Demorou a chorar? Como que está o batimento cardíaco? Questão motora, questão de flacidez. É muita flacidez? Então, isso aí tudo é observado quando a criança nasce. Então, é o primeiro exame neurológico que tem, é esse apegar. E é super importante observar ele. Então, se eu tenho uma nota de 0 a 3, alguma coisa teve uma anóxia. Se teve uma anóxia, se eu olho no cartão, ela fala, opa, teve uma anóxia. Né? Ali está de 0 a 3, mas pode ser até 4. Né? Então, se teve uma anóxia, alguma coisa tem. Faltou oxigênio em alguma parte do cérebro. Foi na parte motora, na parte temporal, na parte occipital, que é visual. Onde foi que faltou esse oxigênio? Então, é bom estar observando, não desprezar em relação a isso, a questão do apegar. E essa outra figura aí, essa primeira figura, é a questão do desenvolvimento. Né? Então, tem tipo uma lua no meio, mas é a questão do desenvolvimento da criança até ela andar. Então, dos 2 meses a 4 meses, a criança está o quê? Sustentando a parte motora, sustentando a parte cervical, estruturando a parte do tronco para quê? Para que possa andar. A criança, ela nasce com reflexos. O que é os reflexos? É aquele de apertar a mãozinha, tipo o dedo e apertar a mãozinha. Esse tudo é reflexo. Por quê? Tudo sensorial. A criança tem que perder isso com 5 meses, 4, 5 meses. Por quê? Ela já vai segurar a mamadeira, ela já vai começar a colocar o bico na boca. Então, essa parte sensorial, essa sensibilidade, já tem que estar acabando. Então, tudo tem seu prazo determinado. Por isso que é importante a gente ler sobre os marcos do desenvolvimento. Porque se eu sei que minha criança está lá, minha criança está no CMEI, ela tem 10 meses, e ela não consegue sentar, opa, me acende um alerta. Porque com 6 meses, ela senta com apoio. Com 7, ela já tira o apoio. É um semi-apoio. Ela já começa o equilíbrio. Então, isso me acende um alerta. Então, essa criança já não está bem. Eu tenho que começar a trabalhar na estimulação precoce com ela. Como que eu vou trabalhar na estimulação precoce com ela? Com fortalecimento. Né? Vou em busca do prontuário dela, vou em busca das fichas que tem dentro do CMEI, vou em busca da família e pergunto, aconteceu alguma coisa, teve alguma intervenção, o que a gente pode fazer? Ela tem outro atendimento, essa criança tem outro atendimento, por quê? É um período, pessoal, que a gente tem que alertar a família, alertar o CMEI, alertar os profissionais em relação a isso. Olha, não tá legal isso. Isso aqui, ela tinha que estar fazendo isso e isso. Dentro dos marcos de desenvolvimento, ela tinha que estar
sentada, sem apoio. Por quê? 8 meses ela começa já a pôr a mão no berço para levantar. E aí depois ela vai querer o quê? Sair do berço. Então isso é o quê? Uma evolução no desenvolvimento. E eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho que prestar atenção como essa criança está desenvolvendo, como que essa criança busca, pega um brinquedo, ela consegue apertar, qual que é a força muscular dela? Ela brinca com chocalho, o chocalho, a brincadeira com chocalho, o que é a brincadeira com chocalho? Ou com algum brinquedo que vai balançar? Esse aqui eu estou preparando o quê? Para escrita. Quando eu vou pegar um lápis, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer esse movimento. Então, o meu punho tem que ser flexível. E eu começo isso quando? Na educação infantil, na estimulação precoce. Que ela tem que pegar o objeto, o chocalho e balançar, ou a boneca e balançar, ou uma folha e balançar, que já é coordenação motora fina, mas quando é pequeno, a gente pega um chocalho, um brinquedo maior. Porque, aos poucos, as articulações, as falanges, elas vão dobrando. Essas dobradas são dobradiças. Elas vão fechando e abrindo, fechando e abrindo. É isso aí que eu tenho que observar em relação à minha criança. Então, é todo o âmbito em relação ao desenvolvimento da criança. Isso aí é muito importante. Tanto o desenvolvimento, como a gente ficar atento no cartão de vacina que tem uma pegagem. Agora aqui, cada idade tem sua particularidade. E realmente tem. Assim como eu falei. Olha só. De 0 a 1 ano, a criança tem que estar o quê? A criança tem que começar a andar. A criança tem... Quando a criança completa 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, a gente começa a acender alerta também. Ué, por que essa criança não anda? Por que ela não conseguiu andar? Então, tem assim uma historinha dos meus atendimentos, que uma criança chegou para mim, criança de CMEI, ela tinha 1 ano e 3 meses, força muscular superior perfeita, excelente, aprendia pouca coisa, não pegava muito, mas conseguia pegar, mas não conseguia estabelecer na mão. E aí ela chegou porque ela não andava, a família ficou preocupada, fez todo tipo de exame. O que era a questão? É porque a criança, olha só, a criança caía e começava a andar, caía, chorava, e aí a mãe, para não deixar a criança chorar, não deixava andar. Então, o que estava acontecendo? Estava inibindo o desenvolvimento da criança. Inibindo o desenvolvimento da criança. E nesse inibir, a criança não quis andar. Então, a gente segurava a criança, ela engolia as perninhas. Segurava a criança, ela engolia a perninha. E começamos a trabalhar isso. Quando a gente começou a trabalhar junto com a mãe, comecei a trabalhar junto com a mãe isso, mostrando, né? Então, quando colocava a criança no chão ou colocava ela em pé, ela começava a chorar. E aí, com atividades da estimulação precoce, com brincadeiras, a gente vai trabalhar com brincadeiras, onde satisfaça a criança, não o profissional, mas satisfaça a criança. Amenizar o medo, amenizar qualquer dor que possa ter. Então, nós começamos a trabalhar. Em 6 meses, a criança estava andando. Olha só, essa estimulação. A estimulação precoce. Então, em 6 meses foi trabalhado a criança e trabalhado a família. E deu resultado. Hoje a criança anda normal, pega brinquedo, abaixa, levanta, que é um fortalecimento do membro inferior, que é das perninhas. Abaixa, levanta, pega o brinquedo, arremessa o brinquedo, corre. Então, isso aí é o quê? O desenvolvimento normal. Então, precisou do quê? De uma intervenção de 6 meses. Só 6 meses. Ao detectar, observando, conversando, vi a angústia da mãe, né? Vi o medo da criança e a gente faz a intervenção. Isso é super importante. Tem que ser compreensivo em relação a isso com a família, compreensivo com quem é que está criando essa criança, se são os pais, se são os avós. Então, isso aí é importante, a gente observar, ter esse olhar humano para a criança e humano também para a família. É super importante isso. E é onde a gente vai fazer nossa intervenção em relação a isso. Então, de 0 a 1 ano, ele tem que estar andando. Olha só essa figura. Ela está engateando, ela começa a levantar. Então, quer dizer, se ela começa a levantar, põe a mão no chão, ela perdeu o reflexo palmar. O reflexo da mão ela já não tem mais, porque está normal. Agora, se ela pusesse a mão no chão e fechasse a mão, alguma coisa estava errada, porque o reflexo palmar ainda existiria.
Então, ali, ela tem um alcance maior, ela vai está levantando e ficou em pé. A base dela é alargada. O que é base alargada? Todo membro dela é afastado, tanto do tronco para a extremidade, como do corpo total. Ela anda com a perninha aberta e com os braços abertos para quê? Equilíbrio. Está maturando o equilíbrio dessa criança. Então, ela precisa disso. Primeira fase que ela vai andar é dessa forma, de perninhas abertas, os braços abertos. Quando ela tiver mais maturação corporal, igual 2 e 3 anos, ela vai ter o quê? Ela vai estruturar mais. Olha só, a outra figura, os braços já estão para cima. Se a gente analisar, é só uma criança brincando. Mas se você analisar de 0 a 1 ano e de 2 a 3 anos, você vai ver que ela está, a maturação dessa criança, da figura. Os braços estão já mais para cima, então quer dizer, já tem um equilíbrio estabilizado aí, de 2 a 3 anos. Já começa a trabalhar o quê? Coordenação motora fina. Ela já está pronta para trabalhar a coordenação motora fina, porque ela já esqueceu, ela já habilitou o corpo dela, membro inferior, a correr, a semipular. Por que semipular? Porque quando ela começa, tem um marco do desenvolvimento, que é assim, quando ela pula, quando a criança começa a pular, ela já está na época de desfraldar. É a criança porque é uma parte motora. O esfíncter dela já está forte. Então, ela já começa a me dar sinais que ela está na época de desfraldar. E isso aí é um desenvolvimento. Criança fica com fralda até 3,5, estourando 4 anos. Estourando 4 anos. Então, essa parte motora da criança de 2 a 3 anos, ela vai meditar em relação a isso. Né? Se ela vai desfraldar, se ela já está bem, se ela já posso iniciar com ela já trabalhando antes, mas iniciar efetivamente a coordenação de pegar no lápis menor, não no canetão, não numa estrutura menor, num brinquedo pequeno, separar canudinho, separar pedrinha, isso aí tudo é o que? Estimulação. Eu tenho que colocar meu aluno à prova disso, eu tenho que estabelecer atividades que ela possa sentir prazer e que ela possa sentir bem com essa atividade. E observar realmente o que está acontecendo com essa criança. Porque a criança de 1 ano ali, ela está com o braço meio corpo. A outra de 2 a 3 anos, ela já está com um braço elevado. Ela já pega uma bola, ela já joga uma bola. O arremesso é importante também, jogar, arremessar. Isso ela vai saber com 3, 4 anos, mais para frente, né? Então, vamos lá. Outra idade, de 4 a 6 anos. Como eu falei no começo do slide, em relação a isso, como eram somente as crianças de 0 a 3 anos, que falavam que era estimulação precoce, agora ampliou em relação a 4 a 6 anos. Por quê? É a criança da idade escolar, ela ainda precisa. E às vezes a criança nossa é uma criança que vem com uma deficiência, ou que não vem com uma deficiência. Mas eu tenho que olhar isso em relação. Tem muita deficiência mascarada, né? Que a gente não consegue observar no impacto. Mas é isso aí que a gente tem que observar em relação às outras crianças. Não é fazer comparação. Não é comparar uma criança com a outra. Mas olhar o que aquela criança não consegue atingir com a idade que ela tem. E o que eu preciso fazer? E como que eu vou fazer isso? Então, de 4 a 6 anos, ver que ela tem mais desenvoltura. Né? Na primeira figura, ela está aí brincando, montando, montar, encaixar. Isso tudo faz parte do desenvolvimento. A criança aprender a montar, encaixar, guardar e organizar. Nós vemos muita criança, ultimamente, desorganizada em relação até ao material. Some muita borracha, some o caderno aberto, tem folha rasgada, tem desestrutura totalmente do caderno, o posicionamento do lápis, do caderno, da borracha na mesa. E isso tem que ficar atento em relação a isso também. Essa desorganização. Imagina só, uma mesa de 6 anos, uma mesa para criança dentro da escola de 6 anos. Eu vou olhar essa mesa, a mesa toda desorganizada. Eu olho outra mesa toda organizada, criança. Isso aí é um déficit de atenção.
A criança, a gente já fica atento em relação a isso. É um TDAH, um déficit de atenção? O que está acontecendo? Que está desorganizada essa questão da criança, da mesa dela, do ambiente que ela está. Isso também é importante a gente observar. Observar como que essa criança reage às situações, observar como que essa parte cognitiva, como que essa questão da percepção da criança no ambiente dela. Então, de 4 a 6 anos, já tem um desenvolvimento maior. A criança está preparando para ir para a escola. Olha só na segunda figura, ela já está jogando bola. Então, ela já corre com desenvoltura, os braços já vão para um lado e para o outro, já tem um movimento, a gente fala da cintura escapular. O que é a cintura escapular? Para cima, na parte superior, ela já faz um movimento de rotação. Antes, quando era muito pequenininha, ela virava um bloco, totalmente em bloco. Agora não, ela tem uma rotação. E essa rotação, gente, é importante dela na escola. Por quê? Ela precisa desenvolver a parte oculomotora, que é olhar para o quadro e olhar para a atividade, olhar para o quadro, dissociar o corpo dela. Então, todo o movimento do corpo é importante. Todo o movimento do corpo tem sua sequência. Né? É a criança com 6, 7 anos, o que ela faz? Ela vira para conversar com o colega. Esse movimento é importante. Agora tem criança que vira todo o corpo, todo o bloco, então ela vai desenvolver isso lá para os 7, 8 anos. Né? Então, esse movimento do corpo é onde nós temos que ficar muito atento em relação a isso, observar realmente o que está acontecendo, como está acontecendo isso com a criança. Vamos passar para o outro aqui. Agora nós chegamos na área a ser estimulada. Qual área que nós vamos estimular? Se eu observei essa questão da criança em relação ao desenvolvimento dela, como que eu vou traçar isso? Vamos lá. Primeiro, eu vou observar na estimulação visual. Eu vou observar que se a criança realmente ela consegue visualizar. Essa criança minha, ela é baixa visão? Ou ela somente tem um estrabismo? Ou somente ela não consegue visualizar? Por quê? Ver é aprendizado. Quando a gente vê, é um aprendizado. Eu observar uma figura é um aprendizado. Às vezes eu mostro uma figura para a criança, ela está olhando tudo menos a figura. Não é porque a figura é interessante, é porque não sabe observar detalhes, não sabe observar o que realmente precisa ser visto. E eu preciso trabalhar isso no CMEI, porque vai chegar na escola, a criança vai precisar o quê? Ver o conteúdo, ler o conteúdo, prestar atenção na professora que anda de um lado para o outro, anda para cá, anda para lá, e eu preciso observar isso. Então, esse olho o meu olho, ele tem que fazer todos os quadrantes. O que são quadrantes? Quadrantes lateral, na lateral, superior, inferior, oblíquo. Então, isso é meu olho. E isso aí é o quê? Eu tenho que trabalhar. Às vezes a gente pega criança que tem dificuldade de aprendizagem, mas realmente na hora que a gente vai olhar, a criança tem uma dificuldade de observar. Então, se você fizer algum movimento com ela vai se sentir incomodada, porque ela só olha para frente. Então, isso é uma maturação também do cérebro, uma maturação da estimulação visual, onde eu posso trabalhar. Agora, quando chega um aluno meu, que é deficiente visual, que eu começo a trabalhar com ela, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser deficiente visual, cego severo ou deficiente baixa visão? Não, ela não vai deixar de ser. Mas eu vou trabalhar potencial visual. Vou ensinar ela a olhar e usar o potencial que ela tem visualmente. Né? Então, ela precisa dessa visão, ela precisa olhar, ela precisa observar. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Em cima do que ela precisa, das características dela. Quando é muito bebezinho, a gente trabalha, como nessa figura, o contraste. Né? O preto no branco, o amarelo com o azul, a gente trabalha o contraste. Porque os olhos absorvem muito mais o contraste do que só uma cor nula. É como a criança dentro do CMEI, a criança dentro da escola. Tem deficiência visual, ela precisa do quê? Se a mesa for branca, com a folha branca, ela não vai ter resultado. Porque vai ser muita luz. A gente fala de fotofobia. Vai ser muita fotofobia, muita luz visual. E nessa luz visual, ela vai ter um déficit. Ela não vai conseguir enxergar.
Então, o que eu tenho que fazer? Uma prevenção. Encapar a mesa, ou colocar uma folha diferenciada, a mesa azul ou preta, e colocar a folha branca. Aí, ok. Ou então eu coloco a folha, a mesa é branca, coloco uma folha azul, uma folha amarela, porque eu quebro essa questão da luminosidade e não dá dor visual. Então, são essas algumas características que a gente tem que observar em relação à estimulação visual, né? E nós temos outros também aqui. A estimulação auditiva. Essa questão da estimulação auditiva o que eu vou fazer com essa criança? Como que eu vou trabalhar com isso? Isso é um desenvolvimento que está junto com a questão também visual, né? Então tá aí, ó, cantar, conversar com a criança, usar brinquedo. E eu preciso também mostrar para a criança o espaço temporal. Se eu estou trabalhando com música, se eu estou trabalhando com barulho, eu estou desenvolvendo a criança na idade, quando ela tiver 8 anos, que é espaço temporal, que ela vai estar maturada para a questão espaço-temporal, ela está já entendendo. Então, o trabalho é pequeno. Localização, né? Localização, mais para frente eu vou falar sobre isso. Eu vou num canto da sala, bato o sino, vou no outro canto da sala, bato o chocalho. Então, ela vai localizar onde está o barulho. Isso eu estou fazendo o quê? Uma maturação cerebral na criança. Então, essa questão auditiva é importantíssima na criança. Esse desenvolvimento, percepção. Então, o que eu foco mais na criança? Percepção. Eu tenho que olhar essa percepção, essa maturação da criança. O que ela precisa? Porque a criança, gente, de 0 a 6 anos, ela está em desenvolvimento. O cérebro dela está desenvolvido. O meu já desenvolveu. O nosso adulto, nosso como facilitador, como professor, como cuidador, o nosso já desenvolveu. Nós temos que ficar atento o quê? No que está desenvolvendo, no que está fazendo. Então, isso é importante, né? Então, observar o que realmente a criança precisa. O que realmente ficar atento aos sinais dessa criança. Na parte cognitiva, o que é importante nessa parte cognitiva? Eu vou estar trabalhando o quê? A inteligência. Essa é a inteligência da criança. O que é essa inteligência da criança? É uma inteligência que a criança consiga ser autônoma, que ela tenha autonomia. Ela coma sozinha, que ela possa comer sozinha, que ela possa vestir roupa sozinha, mas isso tudo tem sua idade. Então, eu estou de 0 a 5 anos ensinando essa criança ao desenvolvimento. Ela está desenvolvendo. Não adianta eu falar, vai e põe a roupa. Não adianta isso, eu tenho que mostrar. A criança aprende pelo exemplo. A criança aprende por ver. Então, a criança tem que ver o que eu estou fazendo. Outra coisa importantíssima é eu estar na altura da criança. Não adianta eu falar onde eu estou e a criança aqui embaixo e ela virar a cabecinha cervicalmente muito para cima para me olhar. Então, isso o quê? Isso dá um desconforto à criança, não só pela questão cervical, mas pela questão do entendimento. Mas se eu estou na altura da criança e estou falando com ela sobre o que é para fazer, o brinquedo que é para guardar, a roupa que é para pegar, isso eu estou dando uma instrução clara, porque a minha parte da boca vocaliza para ela e ela vai entender. Então, quando a gente fala com a pessoa, a gente olha nos olhos, a gente vê o que a criança está fazendo, o que a criança precisa, como ela precisa. Isso vai me dar um efeito completo com a criança. Não adianta eu sair arrastando a criança e falando, não adianta. Né? Nós vamos ver a questão do vocabulário mais para frente. Então, aí tá assim, né? Contar história, levar a criança a pensar. Se eu conto a história sobre a lua, aí eu vou questionar a criança. E a lua, como que era? Redonda? Que cor que é? Isso é levar a criança a pensar. Esse eu vou estar fazendo o quê? Trabalhando a inteligência, trabalhando a parte cognitiva da criança. Isso é um todo dentro da criança. E isso é importantíssimo. Não só eu, professor, dentro de sala, regente, mas sim o cuidador. Tem toda a oportunidade, a janela de oportunidade de observar e levar junto ao professor e falar, olha, eu estou notando que essa criança está assim, assim. Pelo que você falou, ela tinha que fazer isso, ela não está fazendo. O que nós vamos fazer? Qual que é a abordagem que nós vamos fazer?
Então, isso é muito importante. A gente resgata muita criança em relação a isso, em relação ao desenvolvimento, onde ela não vai ter prejuízo futuramente na escola. Né? Então, eu coloquei uma figura aí, uma criança, né, deficiente, vê que tem um pouco de estrabismo, a criança está tipo uma boia, sentada. Então, ela vai fazer o quê? Vai fazer encaixe. Ela está estabilizando ainda. Parece que o tronco dela não estava estabilizado. Então, eles colocaram para estabilizar o tronco dela para fazer toda a atividade. Eu posso fazer isso no CMEI? Posso fazer isso na creche? Posso fazer. Posso colocar tipo uma calça, posso colocar travesseiro. Para quê? Para estabilizar, para que ela possa fazer atividade. Isso eu estou o quê? Fortalecendo o tronco dela. Né? E promovendo a questão, a parte cognitiva dela. Coloquei também, qual serve para comer? Então a criança entra, ela tem que pensar. E o pensamento é que leva à parte cognitiva, é que leva à abstração. E a abstração é o quê? É a imaginação. E a imaginação ela vai aprender quando? Com 8 anos, 9 anos. Então eu estou preparando a criança para isso. Então, todo o meu trabalho tem um resultado. Eu posso colher agora ou posso colher futuramente. Posso colher quando ela estiver na escola. Vamos lá, estimulação da linguagem. Olha lá aquilo que eu falei. Falar na altura da criança. Falar no tempo da criança e na altura da criança. Super importante isso. A gente conversar. Por quê? Se eu estou aqui, a criança ainda está maturando a questão auditiva dela. Eu estou nessa altura, a criança está abaixo. E eu começo a falar, como que vai chegar o vocal para ela lá? Como que vai chegar a fala para ela lá? Vai chegar uma fala distorcida e um vocal baixo. Porque ela não vai conseguir me ouvir, porque minha boca está para frente, ela está na minha lateral, abaixo, na minha lateral, e eu falando com ela. Ela não vai conseguir me escutar. Então, é importantíssimo pensar na linguagem dessa criança. Pensar como essa criança vai entender o que eu preciso. Né? Então, mostrar livro, música para a criança é ótimo. Mas eu também tenho que atentar em relação a isso. Qual que é o meu posicionamento diante da criança? Ao lado da criança, na frente da criança? O que eu quero instruir essa criança? O que eu quero falar para essa criança? O que eu quero que ela faça? Né? Então, eu também tenho que fazer uma vigília comigo em relação à professora, cuidadora, facilitador, para que eu possa chegar onde essa criança precisa. E outra coisa que é importante também eu pensar, que essa criança, uma criança de 2 anos, ela não tem o mesmo vocabulário que uma criança de 5 anos. E não tem o mesmo vocabulário que eu, professor, tenho. Eu, cuidador, tenho. Eu, facilitador, tenho. Não tem o mesmo vocabulário. O número de palavras é reduzido. Então não adianta eu dar várias instruções. Pega o brinquedo, guarda no armário, tranca o armário e traz a chave. E você já perdeu. Já perdeu. A criança não consegue. Então, eu tenho que saber o que eu vou falar diretamente para a criança e qual a instrução que eu vou dar. Não adianta eu encher de palavra, falar muito, que a criança não vai conseguir internalizar o que ela realmente precisa, o que realmente é necessário para essa criança. Né? Então, dentro da linguagem, eu tenho que pensar nessa relação. Às vezes a criança não fala nada dentro da creche, ela não conversa nada, mas eu tenho que estimular ela de forma compensadora, de forma assim que ela se sinta confortável em conversar. Porque tem criança que fala muito e tem criança que quase não fala. Mas eu tenho que fazer o quê? Entender essa criança. Por que ela não está conversando? Ela é retraída, ela não consegue falar, tem alguma coisa que ela não consegue falar, mas às vezes é próprio da criança. Isso é conversar com a família, conversar, né, dentro da creche e observar essa criança. Essa observação é super importante. Né? É onde entra o que eu falei, não a comparação, mas a preocupação em relação a isso. Estava na idade de fazer isso e não faz. Então, o que está acontecendo? Né? Vamos olhar atentamente em relação a isso. Estimulação motora. Eu coloquei essas 2 figuras aí para ficar bem atento em relação a quem trabalha em creche, quem trabalha em escola também, ou no centro terapêutico, quem é facilitador, quem é cuidador, né? Ficar atento em relação a isso. A estimulação motora, como eu tinha falado antes, é super importante. Então, o desenvolvimento da criança vai ser crânio-caudal. Né? Então, ela vai desenvolver primeiro a questão motora, né, cervical,
até o corporal para que ela possa andar. Então, dentro dessa figura aí, eu coloquei a primeira figura, tá certa, porque a criança está sentada, mesmo que ela esteja não esteja muito equilibrada, está com a mãozinha um pouco no chão, mas ela está voltada com a perna para frente. A postura em W, que eu coloquei na segunda figura, é super prejudicial, super prejudicial. Por quê? Aí ela está mascarando o equilíbrio dela. Porque se ela senta em W, naquela posição ali, ela está fazendo o quê? Ela está forçando a coluna dela, o cóccix, forçar no piso, né, no solo. Então, esse forçar, ela pode fazer o quê? A informação no corpo dela. Pode comprimir, porque se senta assim todo dia, ou então chega e já senta, já desaba desse jeito, bate o cóccix, né? Isso aí faz o quê? Uma compressão na coluna. E outra coisa também, isso dá um déficit na marcha motora. Os pezinhos podem ficar para dentro. Então, esse sentar em W não é permitido, não é uma coisa assim saudável para a criança. Então, se eu ver uma criança sentada assim, o que eu faço? Eu não vou imediatamente muda a perna dela, né? Porque pode doer, porque a criança tem muito tempo sentada assim. Então, na parte do coxo femoral que a gente fala, que é na parte da perna do quadril, pode acontecer o quê? Pode ter uma dor ali. Então, eu vou o quê? Ensinar a criança. Pôr as perninhas para frente primeiro. Vamos sentar de perninha para frente? Vamos. Senta de perninha para frente. Agora vamos cruzar igual o indinho? Vamos sentar igual o indinho? Vamos. Então, isso aí é aos poucos. Não adianta eu vejo, nossa, é errado, vamos trocar. Porque isso pode sentir uma dor. Porque eu não sei o período que essa criança está sentando dessa forma. Do jeito que ela está sentando. Do jeito que ela senta em casa. Então, alertar a família. Falar, ó, senta assim que é melhor. Vai trazer, pode, sentando certinho, não tem consequências na parte inferior, ela vai conseguir fazer, andar normal, não vai sentir dor, não vai ter desequilíbrio, porque tem todos os fatores em relação a isso aí, tá? Então, eu deixo esse alerta em relação a como a criança senta. Outro alerta também que eu deixo, criança que anda de disquinho, por favor, não deixam. Por favor, não tenham isso dentro do CMEI, não tenham isso dentro de casa. Disquinho, o que ele faz? Ele faz com que a criança fique com o pezinho equino, faz com que a criança bata essa lateral, caia, pode ter um traumatismo craniano. Então, o disquinho não é benéfico. O que é benéfico? Se tiver um disquinho, põe a criança do lado de fora para empurrar. Nunca para sentar e andar dentro dele. Porque é um perigo até na questão da parte do quadril. Pode alargar, porque quando senta, abre muita perninha para ela patinar. E ela vai patinar, ela não patina com os pezinhos total no chão. Ela patina como o pé equino, o pezinho na pontinha do pé, ela vai patinando. Então, é prejudicial também. Então, essa questão da estimulação motora, eu vou trabalhar, é a questão assim, de brincar com bola, jogar bola, pular corda, pegar brinquedo, arremessar, andar com brinquedo, tentar correr com brinquedo. Então, tem várias atividades que a gente faz em relação à questão motora, né? Que são benéficas para o desenvolvimento da criança. Porque essa criança, gente, como a gente está falando de estimulação precoce, nós temos que pensar que essa criança ela vai crescer. E como que eu quero que essa criança cresça? Como que eu quero o meu trabalho dentro do CMEI, junto com os cuidadores, junto com os professores, que tem que ter uma linguagem só. Essa linguagem que eu preciso. Que eles possam ter a mesma conexão, né? E possam chegar ao desenvolvimento dessa criança. Então, essa estimulação motora é importantíssima. Tanto a estimulação visual, motora, linguística, tudo é importante para essa criança. Vamos lá. A estimulação socioafetiva. Se a criança está inserida, se eu tenho tudo isso, a criança está andando bem, a criança está ouvindo bem, ela tem uma percepção fantástica, mas socialmente a criança não está bem. Afetivamente, essa criança não está bem. O que está acontecendo? Então, eu vou na raiz, né? Na família, conversar com a família. É muito importante envolver a família nisso, porque quem detecta várias coisas
com as crianças é dentro da escola, dentro do CBI. Então, somos nós profissionais da educação que detectamos isso. E olhamos realmente para essa criança, olhamos realmente o que está acontecendo com essa criança, por que ela está no canto, por que ela não socializa, por que ela não está interagindo com todo mundo. E se eu fizer um planejamento que interage essa criança dentro do grupo, não para expor a criança, mas pôr a criança efetivamente que ela se sinta querida, que ela se sinta amada e que ela se sinta que ela faz parte do grupo. Gente, isso vai fazer com que a criança mude totalmente a questão dela cognitiva, a questão de afetividade, a questão social, onde ela vai levar isso para o resto da vida. Para o resto da vida, porque estabelecido isso. Não é? Então, isso é uma questão da gente estar preocupando mesmo a questão da criança social, da criança amada que a gente está pegando, da criança que está junto conosco dentro do CMEI, dentro da escola, onde essa criança estiver e que eu esteja junto, que sou professor ou cuidadores. Né? Então, promover atividades que levem a criança a sentir satisfação onde ela está. Isso é importante. Né? Fazer referência a ela. Uma coisa muito importante, chamar pelo nome. Chamar a criança pelo nome é muito importante. Não é, oh, ei, você, vem cá. Não, chamar pelo nome. A criança se sente importante quando a gente chama a criança pelo nome. Ela sente satisfação. E é o respeito que eu tenho pela criança. Chamar a criança pelo nome. Então, a parte social, afetiva, vai completar todas essa parte da estimulação precoce. Do visual, da motora, da cognitiva. Então, vai contemplar a parte afetiva. Eu também tenho que saber como que essa criança está. Por que hoje ela está rebelde? Por que hoje ela está quieta? Como que é realmente a personalidade dessa criança? Né? Eu tenho que entender isso. Para que fique fácil. O meu trabalho também, o meu trabalho como professor e meu trabalho como cuidador, eu tenho que conhecer e entender essa criança. Toma medicação? Não toma medicação? Como que é a questão familiar? O que a gente pode fazer para remediar? Né? Então, isso é importante. Tá? E aqui eu coloquei algumas brincadeiras e suas funcionalidades. Então, nós temos ali, ó, visual, né? Observar lugar aberto, luz, contraste, cores, longe, perto, põe um brinquedo perto, põe um brinquedo longe. São algumas brincadeiras. Detalhes de brinquedo, pegar um brinquedo e detalhar o brinquedo. O que é esse brinquedo? O que tem aqui? Ah, esse aqui tem rabinho, esse aqui não tem rabinho. Nossa, o tamanho dessa orelha. Então, isso aí eu estou trabalhando o quê? Não só visual, mas estou trabalhando na parte cognitiva, motora, né? Eu estou trabalhando essa questão. Auditivo, som dos animais, ecolocalização, que é a questão do eco. No meio da sala, fora da sala, ouvir o barulho do sinal, olha, bateu o sinal, olha, alguém está chamando. Então, isso é importante. Ouvir música e som diferente. Na parte cognitiva, eu coloquei diferentes figuras, que a gente contempla também com visual. Vocês podem notar, se vocês fizerem uma sequência visual, auditiva na primeira linha, vocês vão trabalhar tudo. Uma atividade trabalha tudo isso. Então, olha lá na cognitiva, no último, sorrir. Por que sorrir? Porque sorrir é uma parte cognitiva. O sorriso existe. O sorriso, a criança tem que sorrir. A criança tem que ser feliz. É onde está contemplando o sócio afetivo. Então a criança tem que sentir satisfação. Eu conto uma história, alguns riem, outros não. Por quê? Porque não entendeu ou porque não tem costume de sorrir? Porque o sorriso, gente, não é para mim. O sorriso é para o outro. Quando eu vou sorrir para o outro. Não estou sorrindo para mim. Então, isso aí já é uma característica de cognitivo. Então, se eu chego no lugar e sorrio para uma pessoa, eu não estou sorrindo para mim, eu estou sorrindo para uma pessoa, estou dando o meu sorriso para a pessoa. Isso é importante, isso é uma parte cognitiva. E é importante a criança se sentir feliz. Quando você se sente feliz, você se sente motivado. E quando você está motivado, você faz coisas além. E isso é importante. Então, por isso que eu coloquei, tanto na cognitiva quanto na linguagem, sorrir. Mas o sorriso tinha que ser em todos. Porque quando eu estou brincando com a criança, mostro uma figura, quando eu pego um pano, coloco no rosto e tiro, coloco no rosto de novo e tiro, ela sorri.
Ela começa a sorrir. Isso o quê? Eu estou trabalhando com ela uma parte emocional, uma parte cognitiva, uma parte que ela o quê? Sinta satisfação em relação à atividade que vai ser proposta. Então, nós temos aqui, ó, você pegar do visual ao socioafetivo, dá para fazer várias atividades. E aí, disso aí eu coloquei só algumas, tem muito mais, né? Muito mais para ser feito. Então, esses são algumas brincadeiras que pode estar inserindo. E eu posso o quê? Estar observando em relação a isso. Então, isso é muito importante. Então, eu quero deixar aqui para vocês esses slides, quero deixar essa fala em relação a isso e falar para vocês o quanto é importante a estimulação precoce, enquanto é importante a sua função dentro do CMEI. E se você está dentro do CMEI, está dentro da escola, não foi por acaso. Você está lá porque você tem um propósito lá dentro. Então, esse propósito tem que ser cumprido. E a gente tem que fazer o melhor que for para essas crianças, porque essas crianças são o futuro. E a gente tem que pensar que esse futuro tem que ser bom. Então, vamos começar a trabalhar em relação a isso. Trabalhar essas crianças, eu como professora, eu como cuidadora, vamos trabalhar o que compete a essas crianças, o que compete a que eu faça. Né? Então, eu preciso disso. E que vocês tenham um bom estudo e que vocês reflitam sobre isso. Um abraço a todos.